Fala meus amigos, minhas amigas, ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Fizemos um vídeo, só que como vocês disseram, né? A sirene não parou de tocar, então a gente refaz, trazendo um novo viés, né? A saída do Felipe Coutinho, do Vasco da Gama. Felipe Coutinho não é mais jogador do Vasco da Gama. Pode significar a chegada do Felipe Coutinho a outro clube brasileiro? E aí, galera? Porque Felipe Coutinho tem muito mercado no futebol brasileiro. Tem time aqui do Rio de Janeiro que adora um ex-ídolo, ex-jogador, ex-isso e aquilo de rival, né? Passou dos 30, então, tem quase que uma compulsão, né? Tem time do Rio de Janeiro de três cores que adora. E eu acho que vai tentar sim, vai fazer uma investida pelo Felipe Coutinho. Tem time do Rio de Janeiro preto e branco que já esteve em conversas com o jogador. E tem time de São Paulo interessado também. Enfim, vocês acham que Felipe Coutinho, saindo do Vasco, fecha com outro clube do futebol brasileiro? E mais, outro clube do Rio de Janeiro? Bom, vamos lá. Antes né, de refletir sobre isso, peço a você que deixe o seu like aqui no vídeo, deixe os seus comentários respondendo esse questionamento. Vocês acham que Felipe Coutinho joga em algum clube do futebol brasileiro ou do Rio de Janeiro? E vou dizer por que eu estou perguntando isso, tá? Bom, vamos lá. Torcedor vascaíno e todos os outros que acompanham a carreira do Coutinho, que gostam do Felipe Coutinho, né? Ou que não gostam, estão secando, estão se divertindo e tal. Enfim, Dois Toques é para todos. Hoje, Vasco e Felipe Coutinho se separaram. Um casamento que começou em 2009, 2010 desabrochou, acabou muito cedo porque Coutinho saiu muito cedo para o futebol europeu, fez carreira no futebol europeu com conquistas, seleção brasileira, e voltou para o Vasco. A Barreira vai virar baile, etc e tal. A grande verdade é que a Barreira não virou baile em momento nenhum. Coutinho nunca foi o Coutinho europeu no Vasco da Gama, nem perto disso, nem perto disso. Dá para contar nos dedos as grandes atuações do Felipe Coutinho com a camisa do Vasco. E tô sendo, assim, generoso. Torcedor do Vasco que não for um doente, que não for um fanático, né? Ele vai concordar comigo. Vários amigos meus que têm canais do Vasco, né, um dos maiores canais do Vasco, sempre fala: o custo-benefício nunca bateu, o ônus-bônus nunca bateu. Coutinho veio para o futebol brasileiro para fechar com o Vasco, quis fechar com o Vasco, tinha a proposta de 3 outros clubes em situação muito melhor do que a do Vasco, financeira, esportiva, estrutura, muito melhor. E o Felipe Coutinho quis jogar no Vasco. Trouxe uma legião de torcedores, filhos de vascaínos que já não queriam saber do Vasco há muito tempo, conheço pelo menos uns 3, né? Mandar um abraço pro Miguelzinho, que acompanha aqui o Dois Toques, filho do Léo, filho da Renata. O Léo é vascaíno fanático, o Miguelzinho já estava enveredando por outro caminho. E aí veio o Felipe Coutinho resgatando esse sentimento. E por que eu digo resgatando? Porque o Coutinho há pouco tempo estava no futebol europeu. A criançada estava jogando videogame com o Felipe Coutinho, né? Então, ele traz esse resgate do sentimento vascaíno. Mas dentro de campo, nunca foi mais do que um bom jogador. Como o time do Vasco sempre foi bem ruim, então o Coutinho nunca conseguiu se destacar como ele se destacaria pelo menos ali em 2 dos 3 clubes que quiseram o Felipe Coutinho. Bom, dá para dizer aqui que os 4 clubes do Rio de Janeiro queriam o Felipe Coutinho. O Flamengo já consultou o Felipe Coutinho antes de vir para o Vasco. O Fluminense consultou a situação do Felipe Coutinho. O Botafogo foi até além, foi mais à frente. Esteve, não vou dizer que esteve próximo, porque o Vasco sempre foi a prioridade, né? Mas por conta dos negócios do Coutinho no Rio de Janeiro, ele tem negócios, né, na região dos Lagos, ele é muito amigo do Rafael, ex-lateral direito do Botafogo, do Manchester United, do Lyon, tal.
é muito amigo, esteve na casa do Rafael, na época em que, pouco antes de fechar com o Vasco, né, vou dizer umas 2 semanas antes. Então havia sim uma possibilidade. O Coutinho queria voltar para o Brasil, queria voltar para o Vasco, só não sabia se o Vasco teria condições de arcar com esse retorno. E o Vasco, para lá, para cá, Pedrinho dando um jeito aqui, estica daqui, vai de lá, pausa aqui, conseguiu. Só que a relação Coutinho-Vasco, ela foi se desgastando com a expectativa do torcedor vascaíno aqui em cima e o futebol entregue pelo Coutinho aqui. Não vou dizer aqui embaixo, né, mas aqui. Só foi ter time para jogar, vamos falar a verdade, na segunda metade do ano passado. Porque o Coutinho sofreu muito com a escassez técnica desse time do Vasco. E ele mesmo acabou adquirindo todos os problemas que o Vasco tinha. Ele não conseguiu contaminar positivamente todos, contagiar, né? Vou usar aqui, contagiar todos os outros com seu belo futebol. Não, ele foi contaminado pelo mau futebol de quase todo o elenco que o Vasco teve durante a passagem do Coutinho. Aí na segunda janela o Vasco traz alguns bons jogadores, né? O Ryan começa a desabrochar. E aí a gente vê partidas melhores do Coutinho com a camisa do Vasco. E aí vem a final da Copa do Brasil. Então desde a final da Copa do Brasil, que foi ali clima de velório, né? Não só para o Felipe Coutinho, que é um jogador torcedor, né? Mas para todos os vascaínos. E aí vem agora o início de temporada. E aí vem as vaias do torcedor do Vasco, porque o Vasco tá mal. Tá na semifinal do Carioca. Tá mal. Tá na zona de rebaixamento de Campeonato Brasileiro. 9 pontos disputados, 1 conquistado. Com 2 jogos em São Januário, Chapecoense e Bahia. Felipe Coutinho saiu vaiado nos últimos jogos. E ele mesmo escreveu nas redes sociais, né, o seu desabafo, a sua despedida, que saiu chorando do vestiário. No primeiro tempo ali, a virada, estava 1-0 Volta Redonda ainda em São Januário, as vaias, ele sendo vaiado, né, nunca esperou por isso e tal. E ele vai alegar o cansaço mental. O coração continua muito vascaíno, mas a mente já não estava aguentando o fato da expectativa estar sempre aqui e o futebol não passar daqui. Não é culpa só do Felipe Coutinho. É o que o Vasco pode oferecer ao Coutinho. E aí a questão. Felipe Coutinho vai sair do Rio de Janeiro? Felipe Coutinho vai sair do futebol brasileiro? Não posso nem dizer para vocês a tendência, porque tudo é muito novo. Tudo é muito novo. Agora, será que o Felipe Coutinho fecharia, por exemplo, com o Fluminense? Que eu citei aqui no início. O Fluminense adora jogador mais experiente. Entra ano, sai ano. O Fluminense adora jogador mais experiente, mais de 30 anos. E o Fluminense já pegou Savarino, o Fluminense gosta de ex-ídolo rival. Para fazer uma proposta no Felipe Coutinho, é 2 pulos. O Botafogo, que já esteve muito próximo do Felipe Coutinho, John Textor adora esse tipo de negócio. O Botafogo está trazendo aí o melhor jogador do futebol argentino, que é o Christian Medina, de graça. Felipe Coutinho viria de graça também para o Botafogo. A questão é, com esse cansaço mental, será que Felipe Coutinho colocaria, sim, a sua idolatria em risco para jogar em rivais como Botafogo e Fluminense? Flamengo nem digo que o Flamengo não tem interesse, mas Botafogo e Fluminense certamente teriam. Certamente teriam. Pelo modelo de negociação. Por ser um jogador que se encaixaria nesses elencos. Agora, é possível que o futebol paulista também ofereça a proposta para o Felipe Coutinho. Com o contrato rescindido com o Vasco, o Felipe Coutinho é um jogador livre no mercado. E aí qualquer time vai querer o Felipe Coutinho. Por mais que não esteja performando absurdamente. Enfim, opinião. Acho que ele continua no futebol brasileiro. Não tem mercado na Europa. Ásia, mundo árabe, pode ser que sim, né? Mas, minha opinião, acho que fica no futebol brasileiro. Não sei se teria coragem de jogar em um rival do Rio de Janeiro, do Vasco da Gama. Vejo o Coutinho muito com a cara desse Botafogo de 2026, que gosta de oportunidades de mercado. Edenilson veio assim, Medina vai vir assim.
Felipe Coutinho seria uma excelente pedida dos moldes John Textor. Bom, o que você acha? Que está acompanhando aqui no Dois Toques a Casa do Futebol. Quero ler os seus comentários, hein? Tchau, tchau!